Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu Edisley Ferreira. Nós estávamos falando sobre os princípios do direito penal, vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre o princípio da limitação da pena. O princípio da limitação da pena diz que existe um limite para a cominação da pena. Então, de novo, o princípio da limitação da pena diz que existe um limite para a cominação da pena. E a nossa Constituição Federal de 88, visando eliminar qualquer tentativa de retrocesso da cominação da pena levada a efeito pelo legislador, estipulou ou estabeleceu no artigo 5º, inciso 47, que não haverá a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme estipulado nos termos do artigo 84, inciso 19, pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento e penas cruéis. Então, essas penas elas são proibidas na nossa legislação penal brasileira. Já com relação à proibição dessas penas ou limitação dessas penas, ela atende a um fundamento no nosso Estado Democrático de Direito, que também está estabelecido no artigo 1º, inciso 3, que é a dignidade da pessoa humana. Então, o valor da pessoa humana impõe uma limitação fundamental em relação à qualidade e à quantidade da pena. E é este o valor sobre o qual se funda o repúdio à pena de morte, pena de caráter perpétuo, penas corporais, infames e penas também privativas de liberdade excessivamente extensas. E a partir do século XVIII, também conhecido como o século das luzes, é que foram iniciadas as maiores transformações no que diz respeito à qualidade das penas. E os espetáculos de horror, aquelas cenas chocantes, elas foram sendo deixadas de lado e começou a entrar nesse cenário as penas privativas de liberdade. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessas penas que são proibidas, no nosso ordenamento jurídico penal. Vamos falar assim de uma forma mais específica. Então, vamos falar primeiro sobre a pena de morte e a pena de caráter perpétuo. Muito se tem falado nos últimos anos a respeito da possibilidade da implantação da pena de morte, da pena de caráter perpétuo. Isso devido ao grande aumento da criminalidade e também da impunidade. Ocorre que, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição Federal, lá diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então, de novo, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição Federal, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. E as vedações das penas de morte de caráter perpétuo se encontram justamente no capítulo 1 do título 2 da nossa Constituição Federal, que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais ou individuais. Assim, não poderia, em caso de reforma da Constituição, sequer ser objeto de deliberação a proposta de emenda que tivesse a finalidade de trazer essas penas para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quanto à prisão de caráter perpétuo, conforme o conceito dos nossos doutrinadores, seria uma verdadeira morte em vida. Então, o seu principal inconveniente para o nosso sistema penitenciário é a ressocialização. Por quê? Porque por mais que a pessoa ela mostre sinais de arrependimento, por mais que a pessoa mude sua conduta, os seus valores, ela continuará ali condenada até que venha a falecer, que venha a morrer. Então, o principal inconveniente da pena de caráter perpétuo é a
ressocialização. Por mais que essa pessoa ela mude, por mais que essa pessoa se arrependa, ela vai continuar encarcerada até que ela venha a morrer. A próxima pena é a pena de trabalho forçado. A LEP, ou seja, a Lei de Execuções Penais, em várias oportunidades fala a respeito da obrigatoriedade do trabalho do preso. E para que esse condenado ele venha a progredir de regime para o regime, no caso, regime aberto, o preso ou condenado ele tem que estar trabalhando. O que a Constituição Federal de 88 ela proíbe é aquele trabalho que venha a humilhar o condenado. Então, por exemplo, espancar o condenado para ele trabalhar. Então, isso não pode ser uma forma de trabalho forçado. Outra pena também é a pena de banimento. O banimento era uma medida de política criminal que consistia na expulsão do território nacional quem atentasse contra a ordem política interna e a forma de governo estabelecida. Então, essa era a pena de banimento. Existem também as penas cruéis. Pena cruel é o contrário de pena racional. E o parágrafo 2º do artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que não pode haver ou a pessoa ser submetida a pena de tortura, pena de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, como por exemplo a pessoa que comete ali o crime de roubo ter decepado suas mãos, ou também a pessoa que comete ali algum crime sexual e tem seus órgãos genitais decepados. Então, isso são exemplos de penas cruéis. Isso não pode existir. Então, esse é o princípio da limitação da pena, novamente, que diz que deve haver um limite para a cominação da pena. Qual é esse limite? A dignidade da pessoa humana. Ok? Então, um forte abraço e até mais.